Olá, seja bem-vinda! Que bom que você se inscreveu, que você está aqui para participar desse curso, esse conteúdo que eu preparei com muito carinho para você. E nós vamos dar início às nossas aulas. Neste curso de depilação facial, você vai começar aprendendo como preparar a cera, qual a temperatura ideal da cera para aplicar na pele e em seguida você seguirá o passo a passo da realização dos procedimentos. E é importante que você baixe essa apostila em PDF para que você entenda sobre a pele e também sobre o pelo. E qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários. Eu desejo um ótimo aprendizado para você. Vamos dar início às nossas aulas. Fique atenta a cada detalhe, a cada ensinamento, a cada dica e bom aprendizado para você. Neste vídeo eu vou mostrar para você como preparar a cera, utilizando a aqueceira, termocera. Assim são chamadas essas panelas aquecedoras de cera. Existem vários modelos no mercado que suportam diferentes quantidades de cera. Essa é uma minha já bem antiga, que eu já tenho há bastante tempo, e eu vou utilizar ela para demonstrar como preparar esta cera. Então, como eu já disse, elas são panelas elétricas. Eu vou conectar o plug à tomada. E ela marca várias temperaturas, tem uma numeração de 1 a 7. E para aquecer a cera, eu vou colocar na temperatura máxima. A temperatura máxima desta minha é até o número 7. Então eu vou girar esse botão até o número 7. Ele vai sinalizar acendendo essa luz indicadora. E a cera que eu vou utilizar é a cera da Depilbela, cera negra. É a cera que eu indico, ótima elasticidade, remoção dos pelos, muito eficiente. Com apenas uma passada eu consigo remover, com apenas uma passada de cera no local, é possível remover 95% ou 100% dos pelos, dependendo do tamanho que os pelos se encontram. Ela vem com todo o modo de uso, indicações. E ela vem também com essas divisões, o que facilita a hora do preparo, a hora do aquecimento dessa cera. Então basta quebrar. Exige um pouquinho de força também, se não der para quebrar com a mão, se bater com alguma coisa mais pesada, a gente consegue quebrar com facilidade. Ela vem bem agarrada à embalagem. Você pode dividir essa parte também ao meio. Eu vou aquecer essas duas partes.
Essa quantidade é o suficiente para realizar procedimento em uma barba, axila, virilha. Então eu coloco a cera dentro da panela, coloco a temperatura no máximo para derreter. E agora eu mostro passado 10 minutos. Veja como está. Já começou o processo de aquecimento. E agora passaram-se 20 minutos na temperatura máxima da panela. Então, assim, você deve preparar essa cera antes do atendimento da sua cliente. Se você agendou com a sua cliente 9 horas, um exemplo, já vai uma meia hora antes e começa a preparar essa cera. Se você atender em domicílio, não tem jeito, você vai ter que aquecer essa cera quando chegar na casa da sua cliente. Quando ela alcançar esse ponto de derretimento, veja que parte da cera ainda não derreteu. Você pode vir com o termostato da sua panela aquecedora, reduzindo a temperatura. Reduz a temperatura, porque a cera que já foi derretida, o calor dessa cera, dessa parte de cera que já foi derretida, vai continuar o processo de aquecimento da cera que ainda não foi aquecida. E assim você vai manter uma temperatura não tão quente. Você já vai conseguir uma cera já ideal para aplicar na pele, sem demora. Não é necessário você deixar essa cera derreter totalmente e depois esperar que ela alcance o ponto necessário para começar a usar no procedimento de depilação. Então, essa é uma dica para agilizar esse preparo de aquecimento da cera. E aí você reduz a temperatura e começa a misturar a cera. Vai misturando a cera que está derretida com a outra cera que ficou ainda inteira, veja só. Até você alcançar a consistência necessária para aplicar na pele. Eu não vou fazer cortes nessa parte do vídeo para que você veja. Eu vou misturando. E na medida que eu misturo a cera que ainda não foi derretida, vai sendo envolvida pela cera que já foi derretida, e assim a gente vai conseguindo o derretimento dela também. Sempre misturando. Agora é misturar essa cera.
para alcançar o ponto exato para ser utilizada. Veja a consistência que nós já adquirimos. Ainda há uma parte que não foi derretida. Veja só, mas muito pouca. Se for necessário, você pode desligar totalmente esse botão de aquecimento dela, até você conseguir a temperatura ideal. Quando ela alcançar esse ponto, você pode desligar totalmente o botão e vai misturando até você conseguir o ponto ideal, mas depois não esqueça de ligar novamente o botão, só que você não vai mais colocar no máximo, na temperatura máxima. Você vai colocar no máximo entre 2, 3 de temperatura, se a sua termoceira for numerada aí de 1 a 5, 1 a 7, você vai colocar no máximo no 3. Que assim ela vai manter a cera aquecida para uso. Eu não cortei o vídeo para você acompanhar todo esse processo. Já temos uma temperatura boa. Mas é muito importante, antes de começar o procedimento, você testar a temperatura da cera na pele da sua cliente, na mão, assim como eu faço no vídeo, veja. Peça a mão da sua cliente até você ir acostumando com a temperatura da cera, com a cera que você está trabalhando. Faz um teste de temperatura na mão dela, para ver se está suportável antes de você aplicar no corpo. Veja a elasticidade dessa cera. Assim você conhece a elasticidade de uma cera. Se você retirar ela da pele e ela continuar assim, ela é bem elástica.
Veja como ela cai dentro da panela. Ela não se espalha imediatamente. Esse é um ótimo teste. Veja, eu levanto a cera no palito, veja como ela vai caindo lá sobre a cera que está na panela. Ela cai e demora um pouquinho, alguns segundos, a se juntar com a outra cera. Essa é a temperatura. Ela também não demora. Veja que eu já apliquei e já posso remover. Dou um tempo, veja a elasticidade. Muito boa a elasticidade. É muito importante trabalhar com uma cera elástica. Isso vai fazer com que a sua cliente sinta menos dor na hora da remoção. Vai impedir que essa cera seque muito rápido e não dê tempo de você remover. E aí nós temos a cera no ponto. Já voltei a temperatura no termostato para manter ela aquecida para uso. Depilando o buço, eu aplico uma fina camada de cera em metade do buço. Espalho bem a cera envolvendo todos os pelos, apoio o palito e removo esta cera. Agora eu sigo aplicando do outro lado. Aplico na direção do crescimento dos pelos, envolvo bem todos os pelos, apoio o palito e removo esta cera, ainda bem quente, sem deixar a cera esfriar muito. Isso é importante, por se tratar de uma penugem, pelos muito fininhos, é importante observar esse detalhe. Para remover os pelos do meio, a modelo pressiona o lábio. Normalmente esses pelos crescem para baixo, então nós devemos aplicar no sentido do crescimento e remover na direção oposta. Agora eu aplico na parte inferior do lábio e removo, trazendo a cera para o centro do lábio. Depilando a lateral da face, você vai combinar com a sua cliente quanto de pelos ela deseja tirar. Retiro a cera do recipiente, giro bem o palito até desfazer todos os fios de cera e aplico na lateral da face da modelo, deslizando a cera no sentido do crescimento dos pelos. Removo segurando a pele com firmeza. Aplico do outro lado.
Retiro a cera do recipiente, giro o palito até desfazer os fios. Aplico espalhando bem esta cera, envolvendo os pelos. Apoio o palito lá embaixo, seguro a pele com firmeza e removo. Havendo necessidade, nós aplicamos uma segunda camada de cera. Depilando o nariz. Eu vou utilizar esse palito mais fininho. Inclino um pouco a cabeça da modelo para trás. Lembrando que os pelos da narina nós retiramos superficialmente. Eles têm a função muito importante de filtrar o ar que nós respiramos. Então, retirar os pelos superficialmente. Aqueles pelinhos que incomodam esteticamente, ficam aparecendo, muitas pessoas não gostam, daí decidem remover. Então, aplico em volta do nariz, apoio o palito, aguardo o tempo da cera, seguro firme e puxo. Você vai observar o tempo da cera, quando ela for perdendo o brilho, ela vai ficando mais opaca, já é tempo de remover essa cera. Ela já esfriou o suficiente e envolveu os pelos, porque na medida que ela vai esfriando, ela vai envolvendo os pelos. Repito o mesmo processo na outra narina. Afasta um pouco o nariz. Envolvo a cera em volta da narina. Sustento o palito ali. Observo o tempo da cera. E removo. Se houver necessidade, podemos aplicar mais vezes, se limitando no máximo a 3 passadas de cera no mesmo local. Isso observando a pele. Se ela não estiver lesionada, sensível demais com a primeira ou segunda passada, nós devemos passar. Depilando o queixo. Normalmente os pelos do queixo crescem para baixo, em direção ao pescoço. Veja como eu aplico. Eu dividi em 2 partes. Aplico metade do queixo e em seguida eu aplico na outra metade. Sempre aplicando uma camada bem fina de cera. Envolvendo bem todos os pelos nessa cera. Depilando sobrancelhas. Sobrancelhas com cera exige um pouco mais de cuidado. Então eu começo aparando os pelinhos. É importante porque se houver algum pelo para o alto e essa cera aqui será aplicada a agarrar esse pelinho, nós podemos prejudicar a sobrancelha. Então veja só como eu aplico a cera. Palito na horizontal para evitar que a cera agarre nos pelos da sobrancelha, nos pelos que devem ficar, nos pelos que formam o desenho da sobrancelha.
Aplico uma fina camada e com o próprio palito eu já removo. Observe, aplico a cera para o palito lá no finalzinho e já venho removendo. Sempre esticando bem a pele, segurando com firmeza. A parte da pálpebra móvel, eu aplico do meio para o final e em seguida do início para o meio. Sempre aplicar pequena quantidade de cera. Repito o mesmo processo na outra sobrancelha. Nunca aproxime demais a cera dos pelos do que formam o desenho da sobrancelha. Para esses pelinhos que nós não conseguimos retirar com a cera, por estarem muito próximo ao desenho da sobrancelha, nós recorremos a uma pinça. Pele bem esticada com o polegar e o indicador da mão esquerda, e com a mão direita eu venho removendo esses pelinhos, utilizando uma pinça. Depilando a testa, essa é uma região que exige também bastante cuidado, é uma região que está entre a sobrancelha e o cabelo. Muito cuidado para não atingir as sobrancelhas com essa cera. Aplico a cera na direção do crescimento do pelo. Normalmente esses pelos crescem sentido a orelha. Sempre girando o palito. Não pare de girar o palito até que você aplique a cera na pele da sua cliente. Se parar de girar o palito, a cera vai escorrer e cair sobre a sua cliente. Para procedimentos na face, finalizamos com um filtro solar.
Você se identificou com a profissão? Você seguiu o passo a passo da realização dos procedimentos? Você aprendeu como se prepara a cera? Qual a temperatura ideal para aplicar na pele? Qual a forma de remover os pelos faciais? Você se identificou com essa técnica de remoção dos pelos? Se você chegou até aqui, é porque você se identificou. E todo o conteúdo maravilhoso que eu preparei não para por aqui. Eu elaborei um curso completo de depilação, curso profissionalizante, um curso que irá profissionalizar você, um curso que te capacitará a exercer com responsabilidade a função de depiladora. E se você se identificou e quer conhecer mais essa técnica, esse método de depilação, eu apresento a você o meu curso profissionalizante de depilação. Ele está completo. Nele você aprenderá a remover pelos de todas as áreas corporais femininas. Você ainda recebe de bônus o curso de depilação masculina, curso completo, onde você aprenderá, através de videoaulas, a remoção de pelos de todas as áreas corporais masculinas. Você ainda recebe de brinde o curso de depilação com linha, curso completo, onde você também aprenderá, através de videoaulas, a remoção de pelos corporais de todas as áreas. Se você se identificou e você diz, eu quero ser uma profissional depiladora, eu vou deixar o link de acesso do meu curso profissionalizante. Clique nesse link, dê uma olhada sem compromisso. Vá lá e vê todo o conteúdo maravilhoso que eu preparei para você. Um grande beijo para você.